Bom, como você disse, infelizmente, no senso comum, karma está ligado à ideia de castigo, de punição ou um destino pré-determinado. E sabemos que isso são ideias distorcidas das religiões, que, como sempre, distorcem a verdade para controlar mais facilmente. Então, o propósito das instituições político-religiosas é exatamente esse: retirar todo o poder do ser humano. Querido ouvinte, existe alguma situação na sua vida que você diz que é o seu karma? Você aceita isso como uma sentença, como uma condenação? É isso que acontece com você? Conta aí pra gente nos comentários, quem está aí acompanhando a gente pelo YouTube. Qual é o seu karma? Diz pra gente se existe um, dois, três, quantos karmas você tem. Aquilo que acontece na sua vida constantemente você diz que são karmas. Você acredita que karma é uma espécie de castigo? Fala aí pra gente nos comentários. Quem tá no Instagram também, comenta pra gente aí nos comentários. Muito bem, então, hoje, como vocês já perceberam, a gente vai falar sobre esse tema que atravessa os séculos, atravessa as tradições e muitas vezes é compreendido apenas pela superfície, né? Fica só na casquinha ali, não aprofunda nunca. Então hoje a gente vai falar sobre o karma de um jeito diferente. Se você aí respondeu que no seu ponto de vista o karma é uma punição ou é uma espécie de destino fechado, vamos aprofundar essa ideia, porque não é bem assim. Vamos olhar para o karma com um olhar além daquilo que as religiões costumaram incutir na gente a ideia do que seja, né? Vamos aprofundar no karma como sendo uma inteligência espiritual, uma dinâmica profunda entre consciência, escolhas e evolução. Então, fica com a gente aí até o final do programa, porque é desmistificando e trazendo consciência para assuntos assim que a gente vai despertar mais rapidamente para entender como a vida funciona de verdade. Então, Eliane, o que você pode falar para a gente sobre o karma? Bom, como você disse, infelizmente, no senso comum, karma está ligado à ideia de castigo, de punição ou um destino pré-determinado. E sabemos que isso são ideias distorcidas das religiões, que, como sempre, distorcem a verdade para controlar mais facilmente. Então, o propósito das instituições político-religiosas é exatamente esse: retirar todo o poder do ser humano, colocando ideias ilusórias, como por exemplo, que precisamos de um salvador para nos livrar dos pecados e tudo mais. Porque assim, né, tirando o poder divino que todos nós temos, que está dentro de nós, seres humanos, fica muito mais fácil manipular, fica muito mais fácil nos controlar. Mas vamos lá, o karma é um dos conceitos mais mal interpretados quando se trata de espiritualidade. Para muitos, é uma espécie de sentença, um castigo, né, por erros passados. Mas quando olhamos com os olhos da filosofia, da metafísica e dos ensinamentos ocultos de Jesus, e não só Jesus, mas dos grandes avatares espirituais que passaram pela Terra, percebemos que karma não tem nada a ver com essas ideias, né, do senso comum. Ele, antes de tudo, é um espelho vibracional da nossa consciência, tá? Então preste atenção, karma é um espelho vibracional da nossa consciência. É isso aí, né? Então, karma, inclusive por definição, se a gente pegar lá a etimologia da palavra, a gente vai ver que ela deriva do sânscrito, né? Karma significa ação. Mas aqui é importante a gente destacar que a gente não está falando apenas das ações externas, a gente está falando também de pensamentos, emoções, crenças, tudo isso conjunto é que vai formar a ação. São ondas vibratórias lançadas ao universo que invariavelmente, inevitavelmente, retornam para nós como um imenso bumerangue. E aí entra o princípio da ação e reação. Mas veja bem, esse retorno não é imediato nem tampouco literal. Ele é simbólico, né? Ele é, digamos assim, didático. O universo, ele não quer punir ninguém. Deus não quer punir ninguém. Gente, qual o propósito de Deus punir ou ainda permitir que alguém se prejudique? Um pai vai querer que um filho sofra? Claro que não. O universo, Deus, o Criador, seja lá, né, o nome que você prefira, ele quer educar o espírito, ele quer educar a alma. E o universo nos devolve com precisão amorosa aquilo que precisamos olhar, aquilo que a gente precisa investigar, visitar, curar.
Muitas tradições místicas falam disso. A Cabala, por exemplo, ensina que cada ação nossa cria um registro em nosso campo energético. Esses registros não são julgados por Deus, eles apenas seguem uma ordem natural. O que emitimos em algum momento retorna, não por castigo, mas por sincronicidade. Quando falamos de sincronicidade, falamos de aprendizado. É por isso que dizemos que o karma não é sentença. Antes de tudo, o karma é um convite à lucidez, à revisão dos nossos padrões inconscientes, um convite para que você possa rever as suas ações, porque o karma não está fora, ele está dentro. Ele é movimento da alma em busca de coerência com o amor. E é aí que entra algo muito importante, o livre-arbítrio. Muitos pensam que karma e destino são as mesmas coisas, mas não são. Nós temos liberdade de escolher como vamos responder ao que acontece, o que nos acontece. E essa escolha é capaz de transformar karmas pesados em lições leves. Jesus dizia, o meu jugo é leve e o meu fardo é leve. Isso significa, gente, que é possível atravessar o aprendizado com a consciência, com leveza. Isso significa que é possível passar pelas dificuldades, entendendo que elas sinalizam que você está sendo incoerente com suas escolhas. E por isso está com dificuldades. O karma, ele pode ser transmutado. Se não fosse assim, onde está a misericórdia divina? Você fez, vai ter que pagar, né? Pois é, né? Fez, tem que pagar. E não é bem assim, né? Se você está recebendo de volta alguma dificuldade como retorno de uma ação feita no passado, isso significa que dependendo da sua capacidade de amar a si próprio e ao próximo, dependendo da sua capacidade de perdoar, dependendo da sua consciência sobre as suas escolhas e que elas vão ter um impacto no mundo e nos outros, porque tudo e todos estão conectados à mente de Deus, se você entende tudo isso e sabe da importância de manter sua vibração numa frequência alta, na frequência do amor, da resiliência, da misericórdia, claro que o seu retorno, ou claro que o seu karma será transmutado. Então, por exemplo, se você tinha como um resultado de um comportamento receber de volta um acidente onde você ficaria numa cama por anos, sem poder se movimentar. Esse acidente até acontece, mas você fere apenas uma perna, um braço. Então, dá para entender como cada um de nós é quem define o nosso destino? E não é bem assim, fez, pagou, depende sempre da sua reforma interna? Jesus falou muito sobre karma, sabia? Ele ensinava, o karma é um negócio, né, muito diferente do que a gente imagina. E ele fazia isso sem usar palavras, né? Quando ele diz assim, muito lhe foi perdoado porque muito amou, no fundo ele está dizendo que o amor tem o poder de transmutar padrões kármicos. É o amor que ressignifica tudo. Não é o sofrimento que purifica, não é o castigo, né? Não é a punição, mas a consciência que se expande a partir do amor, né? Exatamente. E veja que interessante. Jesus disse, muito lhe foi perdoado porque muito amou. Ele coloca o perdão e o amor no âmago do próprio ser, gente. Ele não disse, eu te perdoo porque você amou mais. Ele não disse, meu pai, Deus te perdoa porque ele te ama muito. Vocês percebem a sutileza na interpretação das palavras de Jesus? Veja como fomos iludidos por tantos milênios. Algumas religiões criaram a ideia de que precisamos sofrer para nos redimir, para nos purificar. Mas a verdade é que o sofrimento não é método de Deus, gente, mas sim método humano. Foi o humano que criou essa falsa ideia de sofrer para se redimir. A verdade é que Deus trabalha com cura, com despertar de consciência. Deus trabalha com amor. O único propósito de Jesus foi despertar o humano sobre a sua essência divina. E isso ele fez com amor. O sofrimento só se torna necessário quando resistimos às mudanças, quando insistimos em manter os mesmos padrões, as mesmas crenças limitantes, quando insistimos em viver no medo, na raiva, na vergonha, não vigiando os nossos pensamentos. Veja que é sempre eu. Eu sofro porque resisto às mudanças. Eu sofro porque continuo a insistir nas mesmas escolhas, nos mesmos padrões, nas mesmas crenças que limitam a minha vida. Eu sofro porque eu não confio na minha essência divina. Eu não tenho certeza dessa perfeição divina que habita em mim.
Por isso é importante a gente entender que o karma pode ser transformado, gente. A partir do momento que você cura os seus traumas, que você limpa padrões emocionais do seu inconsciente, você para de emanar para a vida as frequências que atraem dor, escassez, repetição. Você entra no fluxo do universo e a sua vida ela se transforma. Como a Eliane disse, aquilo que era para ser resgatado como resultado de uma escolha passa a ser leve. Karma é ressonância. Você muda o que vibra, muda o que atrai. Você vigia os seus pensamentos, sendo eles negativos, e aí você muda. Por isso é que estudar o inconsciente, buscar autoconhecimento, fazer terapia, meditar, mudar os pensamentos negativos de desgraça, de necessidade, de medo, tudo isso muda o karma. Não é mudando de país, mudando de cidade, mudando de trabalho, mudando de casamento que vai mudar o seu karma. Então, o karma não é o teu marido, a tua esposa, porque o karma está dentro de você. E onde você for, ele vai junto. Deixa eu acompanhar. A gente não pode esquecer que Deus, o universo, ele está em nós e nós estamos no universo em Deus. É uma coisa só, gente. Deus, o universo, não está lá no céu, lá no alto, não é separado de nós, ele está aqui. Ele está lá e está aqui, né? Isso é muito profundo, gente, porque no fundo, karma é o que ainda não foi amado dentro de você. É a sua parte ferida, rejeitada, inconsciente. Por isso ele se repete, não como castigo, mas como oportunidade de integração com Deus. E enquanto você não ressignificar isso, que está aí no seu subconsciente, você vai continuar resgatando isso como karma. Então, o karma só muda a partir de novas escolhas. Gente, o nosso convite hoje é para você repensar o seu karma. Olhe para ele com maturidade espiritual. Perceba o que a vida está tentando te mostrar através desses padrões que se repetem na sua vida já há muito tempo. Se há algo que insiste em voltar, não é perseguição, tá? Não é porque Deus quer que você seja assim, tá? Não é castigo, não é resgate. É uma chance de libertação. Libertação da sua inconsciência. Como que aquele padrão está se repetindo na minha vida? Presta atenção naquilo que você tem mais dificuldade, naquilo que mais se repete na sua vida. Isso, gente, não é karma. Isso nada mais é do que o resultado dos seus comportamentos, das suas escolhas. E as suas escolhas são o resultado das suas experiências, aquilo que você viveu e não foi legal, que ficou registrado no seu inconsciente. Então você precisa ir na origem, gente, ir na raiz, para fazer novas escolhas e para mudar esse padrão que se repete na sua vida. Então, se você quer mudar seu karma, comece mudando a frequência do seu campo. Entre na vibração da gratidão, da autorresponsabilidade, do alto amor. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. E a verdade é aquela que mostra que você é co-criador da sua vida, da sua realidade. O autoconhecimento é fundamental nesse processo. Você precisa se olhar internamente, sem medo. Pare de buscar culpados pela sua vida. Não existe, gente, vítimas. Não existe punição, maldição. Tudo isso é você quem cria. Karma não se trata de destino. Trata-se de escolha. O karma é uma ferramenta da consciência. E você pode sim criar uma nova realidade a partir do momento que você reconhece e reverencia a centelha divina que você é. Tudo, gente, está aí dentro. Nada está fora. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não define a nossa vida. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Tem uma frase muito conhecida de Nikola Tesla que diz assim: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E aqui, gente, eu complemento. Se você quiser entender os segredos de Deus, ou entender o que é Deus, pense em termos de energia, frequência e vibração. Olha só, então, tanto Deus, o universo, nós e tudo o que existe, só existe porque tudo é energia, frequência e vibração. E Deus, gente, Deus é puro amor. E tem outra coisa, né? Karma e lei da atração são sinônimos, né? São expressões da mesma força, né? Karma não é castigo, ninguém tem que sofrer para evoluir. O que você precisa é aprender a fazer escolhas conscientes, conectadas ao seu eu superior e conectado ao todo. E escolhas que não sejam fundamentadas no medo da mudança, nem no conforto ilusório da acomodação.
Porque, sim, é mais fácil se justificar dizendo que tem que passar por determinada coisa do que assumir a responsabilidade de sair da onde você está. Mas é justamente aí que a consciência começa a nascer. E para finalizar o programa de hoje, vamos deixar aqui uma dica super valiosa. Amar é o maior antídoto kármico. O amor cobre a multidão de erros. O amor é o ponto final da história de dor. E esse amor que estamos falando começa em você. A vida, gente, não quer te punir. Você não tem que resgatar nada. A vida só quer te trazer de volta a sua verdadeira consciência divina. O karma é só um reflexo da tua ação, mas o amor é a escolha que transforma tudo. O amor transmuta qualquer karma. Reflita com carinho sobre as histórias que você tem alimentado, sobre esses padrões de limitação que você insiste em trazer uma razão lógica para eles. Tudo o que você acredita sobre merecer, ou precisar sofrer, ou eu tenho que pagar ou resgatar por um erro no passado. Esqueça, gente, esqueça tudo isso. Isso é ilusão que nos ensinaram e que tinha como propósito, como eu falei, retirar o nosso poder divino. Aquele poder que está dentro de todos nós. Talvez esteja na hora de você mudar a pergunta. E se eu começar a me amar de verdade? O que muda ou o que poderia mudar na minha vida? Talvez você perceba e comece a colher frutos de boas escolhas. É isso daí, né? A gente está chegando ao final do programa, gente, mas antes de ir embora, a gente gostaria de repetir um convite que nós fizemos na semana passada para você que é mulher e que tem mais de 50 anos de idade, né, Eliane? De 50 a 70, isso mesmo. Semana passada, nós falamos aqui sobre um chamado, né, que eu e o Edgar tivemos e a gente resolveu abrir um espaço, né, muito especial na nossa agenda. É um espaço, gente, íntimo, verdadeiro, acolhedor, de muita consciência. Um espaço para mulheres que estão atravessando a fase que eu diria que é aquela mais silenciosa da vida, mas ao mesmo tempo também é a mais sagrada da vida dessas mulheres. Então, diante disso, a gente abriu 4 vagas para atendimentos terapêuticos individuais com valores sociais para mulheres entre 50 e 70 anos em cada uma das nossas agendas. Então, são 4 espaços na minha agenda e 4 espaços na agenda da Eliane. Esses encontros serão online, encontros com escuta profunda, orientação terapêutica e acolhimento espiritual, aliás, como são todos os nossos atendimentos, né? Portanto, se esse chamado tocou seu coração, envia para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, escreva na mensagem "Eu quero participar do atendimento social", coloca lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. Depois a gente vai responder também pelo WhatsApp com todas as condições para passar por esses atendimentos. Se você sentiu que isso é para você, nós estamos aqui dispostos a te ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo, gente. Você tem que querer se transformar. Então nós esperamos de fato você com o coração aberto. E olha só, mulheres que estão, né? É lógico que não só mulheres, homens e mulheres. Mas essa faixa etária de 50 a 70 anos tem muitos karmas para serem ressignificados, né? Porque já tem muitos padrões ali que limitam e muitas ainda estão pensando dessa forma, né? Que eu tenho que... É assim mesmo, né? Estou com 50, 60, 70 anos. Sempre foi assim e vai ser assim. Muita coisa armazenada no subconsciente. Gente, não é assim, tá? Não é porque sempre foi assim, não importa se você tem 50, 60, 70, 90 anos. Tudo pode mudar, né? O nosso espírito é imortal, tá? Então a gente pode mudar o tempo. Aliás, a gente deve mudar o tempo todo. Muito bem, e esse convite, gente, é aberto apenas para mulheres, como eu disse, de 50 a 70 anos de idade e que são novas pacientes, ok? E nós vamos fazer, então, uma análise entre aquelas que preencherem o formulário que a gente vai enviar, né, para os interessados que mandarem mensagem para a gente, e escolher essas 8 mulheres que vão passar a ter atendimento terapêutico conosco, como eu disse, com valores sociais. Então, se você se interessou, sentiu que o chamado é para você, manda mensagem para a gente no WhatsApp. O WhatsApp da Eliane é 11 98420 9959, vou repetir, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o de número 11 97563 3113, 11 97563 3113.
Ok? Ok. Então é isso, querido ouvinte. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quiser seguir a gente nas redes sociais, basta acessar o Instagram. O Instagram da Eliane é @ElianeBim. O meu Instagram é @EdgarBim. E você também pode pegar o conteúdo deste programa e de todos os nossos programas e muitos outros conteúdos pelo YouTube, né? Entra lá no nosso canal BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações. E se você quiser também agendar, né, uma consulta, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelos números que eu acabei de passar, tá bom? Queridos, uma ótima semana para todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.